Hello, hello! Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o momento que você está assistindo ou ouvindo esta nossa programação, talvez pelo podcast, quem sabe. Quem vos fala é Ezequias Lourenço, seu amigo, de todas as quintas-feiras, às 20 horas, com o nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Uma programação toda especial voltada para o aprimoramento e o desenvolvimento de pessoas na questão de desenvolvimento pessoal, trazendo conhecimento como ferramenta para desenvolver bons cidadãos. Nós trabalhamos conhecimentos diversos nas áreas de espiritualidade, liderança, família, direitos humanos, educação e também temos aí logo aulas de inglês, para você melhorar aí, desenvolver-se enquanto cidadão mundial, porque o inglês é uma língua muito executada e muito demandada, não é legal? Para assistir uma série, para ler um bom livro no original, antes mesmo da tradução, e também para poder fazer as suas pesquisas aí de estudos, não é verdade? Estamos sempre trabalhando para melhorar nossa programação para você. Tudo isso feito sob uma perspectiva, um ponto de vista cristão. Exatamente. Muito embora você possa concordar ou não, você é livre para deixar a sua opinião nas redes sociais, porque afinal aqui a sua opinião tem valor. São exatamente 20 horas e 17 minutos e nós estamos ao vivo aqui de São Paulo, direto dos estúdios da NSTV aqui em São Paulo. Muito bem, hoje teremos uma programação muito especial. Nossa programação é sempre diversa, cada dia um tema diferente. E hoje nós trabalharemos a vida do escritor Mark Twain, um homem muito além do seu tempo, que escreveu 28 obras. E esta obra que eu vou falar, é a principal, é aquela obra que realmente ficou como marco em sua carreira, em sua trajetória como palestrante, como humorista e como escritor, obviamente. As Aventuras de Huckleberry Finn. Muito bem, trabalharemos um tema muito especial, as possibilidades humanas. Você caminhará comigo, faremos uma interpretação da vida, um estudo da vida deste autor e também da obra e dos seus personagens. E teremos aqui um paralelo de reflexão teológica, filosófica, prática, com base também nas Sagradas Escrituras. Nós vamos aqui fazer uma leitura das Sagradas Escrituras. No livro de Eclesiastes, é um livro de liderança, ok? No capítulo 9 e no versículo 10, o sábio Salomão, um homem que passou muitas experiências na vida, experiências boas, mas também não muito boas, mas essas experiências acabam fazendo com que, na somatória delas, na multiplicidade, tragam assim conhecimento e sabedoria a todos nós, mesmo que errando, como o próprio Salomão errou muitas vezes. Capítulo 9, versículo 10, algo interessante que eu quero compartilhar com vocês para servir como tema da reflexão do dia de hoje. Ok? Você que está indo para o seu trabalho, ouvindo, você que está em casa, você que está até mesmo no seu trabalho, aí no momento mais de lazer, de tranquilidade, descansando, está comigo aqui, reflita nisso. Diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sim, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Pois é, gente. Enquanto estamos vivos, precisamos estar em movimento, em produção, porque até um escritor chamado Jó, juntamente com seus amigos, quando eles discutiam, faziam uma filosofia da vida, né? Em cima até de um fatídico caso de lepra do próprio Jó, foi dito assim, naquela conversa, naquele diálogo, que o homem, o ser humano, nasceu para trabalhar, nasceu para produzir, assim como as faíscas só são faíscas por causa do oxigênio, por causa do ar. Uma coisa está ligada à outra.
Então nós precisamos produzir. E muitas das vezes nós ficamos perplexos, indecisos, até mesmo desmotivados, não sabemos o que fazer, no que empreender, mas o importante é que nós, de alguma forma, servimos para muita coisa, e para uma coisa em específico, a qual nós temos aspiração, temos o que chamamos de talento natural, de dom natural. Nós precisamos saber descobrir o que é isso em nossas vidas, tá? E para isso é necessário que a gente olhe algumas questões da nossa vida, questões de circunstâncias, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nos influenciam, os nossos gostos, naquilo que temos mais vontade, desejo e realização em fazer, e precisamos não sabotar a nós mesmos, mas continuarmos e prosseguirmos. E é isso que queremos trabalhar aqui na vida deste homem que a gente vai acabar colocando aí. Vou pedir para o técnico colocar a imagem para nós e nós vamos falar. Olha ele aí. Este homem de bigode, cabelo branco, ele parece até um pouco com Einstein, né, Nani? Albert Einstein. Cabelo meio esvoaçante. Mark Twain, ou, poucos sabem, mas o seu nome de registro é Samuel Langhorne Clemens. Nasceu em 1835, portanto, século XIX, na Flórida, né, no Missouri, e morreu em Reading, em Connecticut, em 1910. Interessante que quando ele nasce, o cometa Halley, que sempre vai passando de tempos em tempos, né, rodeando a Terra, ele estava passando no dia exatamente que ele nasceu. E o Mark Twain, ou Samuel Langhorne Clemens, ele dizia que ele veio com um cometa, ele veio com um astro, e que ele queria morrer também quando o cometa passasse. E o tempo passou-se, e em 1910, quando ele tinha 74 anos, o cometa passou. E justamente, Nani, no dia que o cometa passou, ele voltou à Terra. Deixou de ter vida neste plano, mas deixou uma obra, uma experiência de vida linda. É um dos escritores que mais inspiram, se você estudar a sua história de vida, uma história sofrida. Ele veio lá de baixo, era uma pessoa muito pobre, e foi crescendo na vida com muitas e muitas dificuldades, e chegou a ser um grande palestrante, um grande escritor, aclamado no mundo inteiro daquela época. Viajou, esteve com grandes autoridades, com grandes nomes, com grandes inventores, como até mesmo Alexander Graham Bell, que foi o inventor do telefone, esteve com ele. Henry Ford, né, que foi o inventor do automóvel, né, e o idealizador da produção em larga escala. Esses homens todos iam com ele ter conselhos. Ele era um homem muito carismático, embora tivesse obviamente seus momentos, mas era um homem muito aclamado, muito bem-humorado, uma visão de vida fantástica, um recorte de vida fantástico. Ele tinha um olhar específico e diferenciado para as nuances da vida. E ele fazia uma crítica social, uma crítica à questão política, social e, sobretudo, abolicionista, né? Ele era um abolicionista, ele não era favorável à escravidão. E tudo isso ele retratou com muito, muito humor em suas obras. Isso o levou a escrever um livro, As Aventuras de Tom Sawyer, e depois surgiu aí o outro livro como continuidade, As Aventuras de Huckleberry Finn, que foi assim fantástico. O Tom Sawyer era fantástico como personagem, muito inteligente, muito ardio, muito sagaz, que tinha uma inteligência fantástica para se livrar de situações e também para criar situações nas relações sociais. E o Huckleberry Finn era o seu colega, menos
inteligente nessa questão, tinha menos estudos, era muito pobre. E quando foi dado continuidade ao livro de Tom Sawyer, agora com o nome de As Aventuras de Huckleberry Finn, agora dando ênfase ao amigo de Tom Sawyer, esse livro foi que sagrou Mark Twain, um dos maiores escritores norte-americanos, inclusive William Faulkner, um grande escritor do qual falaremos também aqui, um grande escritor americano, acabou dizendo que Mark Twain seria o pai da literatura norte-americana. Vamos então ao significado desse seu pseudônimo, né? Primeiro ele descobriu esse pseudônimo nas suas viagens, porque logo ele tornou-se piloto de barco à vela, né, no rio Mississippi, e ele passa a conhecer detalhes das vidas das pessoas que moravam em torno do rio Mississippi. Depois eu vou falar aqui mais à frente que o rio Mississippi ele corta praticamente todos os Estados Unidos da América, e ele, como um piloto de barco, ele começou a conhecer e ter experiência com pessoas que tinham as mais diversas realidades. Daí porque eu pensei nessa reflexão, as possibilidades humanas, que é o tema da nossa palestra aqui neste momento que você está me assistindo ou ouvindo aí. E essas experiências, os locais por onde ele passou, enriqueceram tanto a sua vida, ele levou tudo isso para a literatura com o nome de diversos personagens, que alguns deles também retratavam pessoas que ele conheceu. E então, um dia, dirigindo o barco, ou pilotando o barco, algumas pessoas estavam próximas ali, à beira do rio Mississippi, fazendo uma medição do rio, da profundeza e tudo mais. Pessoas que trabalhavam para o governo, enfim, fazendo algum tipo de experimento, sei lá, de repente para um escoamento do rio, enfim. E ali ele ouviu uma frase que ficou na sua cabeça. Mark Twain. Mark Twain. A palavra Mark Twain quer dizer Marco II. Era uma linguagem técnica das pessoas que estavam ali trabalhando. E como ele já tinha a intenção de escrever, já vinha escrevendo algumas coisas, ele falou, nossa, meu nome não é tão apelativo, talvez essa palavra Mark Twain vai seguir muito bem na minha carreira. E ele acaba usando esse pseudônimo, que era muito comum entre os grandes escritores, né, e vários escritores usaram pseudônimos, né? E aí deu certo. Muita gente veio a conhecê-lo, né? Muito bem. Depois eu tenho mais coisas a falar sobre o Mark Twain, né? Sobre a sua vida. Seu pai era um comerciante, mas depois tornou-se um advogado, não teve muito sucesso. O Mark Twain não tinha muito tato, viu, Nani, com as finanças. Ele era uma pessoa assim que chegou até a falência, né? Ele trabalhou com o irmão dele, o Orion, em tipografia, em jornal. Ele aproveitou um pouco da influência do irmão, que tinha conhecimentos políticos. Inclusive ele deixa até alguns empregos, trabalhou como mineiro, trabalhou também, além de motorista do barco à vela, ali no rio Mississippi, até que ele consegue um feito. Ele escreveu um livro sobre uma rã que pulava, né? E depois eu até falo o nome desse livro. E ele contando esse livro com a história com muita graça, ele acabou caindo no gosto da população, né, da sociedade norte-americana, e ele começou a estourar nos Estados Unidos inteiro. Ele começou a escrever, e aí ele descobriu a sua verdadeira vocação. E aí, quero fazer aqui algumas perguntas para você. Quais são as circunstâncias que envolvem a sua vida? Quem você conhece? Quais as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com as quais você convive? Desde pequeno, quais pessoas fizeram influência na sua vida? Elas têm princípios? Não. O que você aprendeu com elas a fazer ou a não fazer? Onde você nasceu? Quem te influenciou? Tudo isso pode fazer direta e indiretamente diferença nos diferentes tipos de sucessos que você vai ter na vida ou insucesso.
Nós vamos agora ver um pouquinho sobre o Huckleberry Finn. Vamos passar o próximo slide. Essa grande obra aí. Vocês estão vendo aí o Huck, ele era conhecido como Huck, deitado ou meio que sentado assim, escorado numa balsa. À frente dele, abaixo de sua perna que está um pouco elevada, né, cruzada em 4, você vê uma rã que justamente faz alusão ao primeiro livro que o Mark Twain escreveu. Atrás você vê um afrodescendente, ou um negro, né? Ou, como os Estados Unidos naquela época falavam nigger, e era um traje, era um desfeito muito grande, era uma questão de racismo. Tanto é que esse livro foi, em uma certa época, impedido pelas escolas americanas por conta de que achavam que era muito racista esse livro. Mas na verdade o escritor, ele era abolicionista, ele era contra o racismo, ele queria na verdade fazer uma crítica à sociedade, mas como ele vivia naquela sociedade, conhecia muito do vocabulário, dos jargões, ele acabou levando isso muito para o seu personagem, ou alguns dos personagens, no caso Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ao ponto de Huckleberry demonstrar em alguns momentos que ele era preconceituoso. Mas na verdade a história deste afrodescendente, deste negro, é que o Huckleberry, nessas viagens, porque o Huckleberry Finn viajava em torno do rio Mississippi, como o próprio autor Mark Twain viajava, ele conheceu Jim, o escravo, e fez uma grande amizade com ele. E ele ficou no dilema muito grande, porque ou eu entrego esse homem, porque naquela época a sociedade dizia que o negro era propriedade de alguém, né? O negro era propriedade de alguém, e ele não queria entregar porque ele gostava da companhia do Jim. Ele também tinha meio que fugido da sua tia Watson. Depois ele vem, o Huckleberry, a ser meio que presa do próprio pai, que era um ébrio, que bebia, estava longe de casa, depois volta para poder tentar conseguir uma herança que o filho que havia ficado para o filho, e acaba não conseguindo essa herança, mas deixou o filho preso numa cabana na floresta, e esse filho foge dessa cabana, e vocês precisam ler o livro para saber como ele foge, e começa a fazer essas aventuras. E aí conhece o Jim, e começa a ter aventuras em torno de todo o rio Mississippi, conhecendo pessoas diferentes, pessoas também escravas, pessoas livres, donos de terra, meninos e meninas de sua idade, e ele acaba tendo que se virar para sobreviver. Um menino muito inteligente, ele só perde na questão da habilidade, da dinâmica da inteligência para o Tom Sawyer, quem ele vem conhecer, que era um pouquinho mais velho que ele, que era fantástico também, o menino do primeiro livro, né? E então, este livro aí é algo fantástico, mas ele fala um pouquinho sobre o preconceito social. Nós vivemos em uma época em que ainda há preconceito social. Há preconceito com o carro que você anda, a roupa que você veste. Eu tenho algumas experiências que aconteceram comigo. Particularmente, eu fui criado por uma avó. Tenho uma história de vida que eu fui abandonado pelos meus pais. E eu cresci muito pobre, de não ter praticamente roupa para vestir, de comer farinha com arroz, né? E de desmaiar de fome. Então, assim, e essa história me trouxe bastante marcas, e também faz parte, é uma coisa que eu me orgulho, faz parte da minha história, da minha gênese, das minhas raízes. E em algum momento da vida eu sofri preconceito, como por exemplo, frases: eu vou te ver comendo na lata de lixo. Pessoas não queriam ficar próximas a mim em determinados lugares. Mas também eu já sofri preconceito ao contrário, como por exemplo, chegou uma época que eu comecei a andar bem vestido, tal, as coisas foram acontecendo, e as pessoas achavam que eu era filhinho de papai, que eu era abastado, né, e que, enfim, e acabava tendo um certo preconceito também.
De sorte que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Tem o preconceito religioso, o preconceito político, o preconceito racial, que aliás nós estamos também falando aqui sobre isso. Mas essa história nos mostra que apesar das adversidades da vida, existem as possibilidades humanas. Você e eu temos escolhas e precisamos saber fazê-las para podermos ser bem-sucedidos ou não. E para isso é necessário a companhia de alguém, a influência de alguém. E o escravo Jim influenciou muito o Huckleberry, e Huckleberry também, o Huck, né? Influenciou muito o escravo Jim. Eles criaram uma amizade muito grande. Se você vir e ler o livro, também assistir o filme, você vai perceber que no final é muito emocionante. Por quê? Porque, na verdade, nós dependemos uns dos outros. E a diversidade humana é muito enriquecedora. E se nós tivermos sabedoria, se nós soubermos analisar as coisas, se nós soubermos analisar e ter aquela visão sábia da vida e fazer as escolhas certas, a gente tem muitas possibilidades. Você não nasceu para dar errado. As Escrituras Sagradas dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria para o homem e para a mulher. Você quer se dar bem na vida? Tema, respeite a Deus, o sagrado. Isso envolve a natureza, isso envolve o próprio ser humano, isso envolve a questão da hierarquia, isso envolve a questão do respeito às autoridades, o amor à família, a vontade de crescer e vencer. E esse menino traz uma história fantástica. Eu quero dar um espaço aqui rapidinho, quero comentar o nome de algumas pessoas que estão nos assistindo, mandando aqui recados. Vou pedir para o nosso técnico ir baixando aqui os nomes. Adriana Ferreira, quem mais? Pedindo oração por sua vida sentimental, vamos orar. Vânia da Silva, Maria Helena, quem mais? João Pedro Rocha, quem mais? Fernanda Lacerda, Deus abençoe. E mais gente aí, depois a gente vai falando. E que bom que tem bastante gente assistindo, olha, bastante comentários já e compartilhamento, hein? Olha que legal, que bom. A cada dia nosso programa está muito bem, graças a Deus. Nós marcamos aí quase 18 mil, pelo menos a última vez que eu vi o penúltimo programa, visualizações, é muita visualização. Nós estamos começando agora e é você, lógico que nós estamos procurando fazer um trabalho legal, a cada dia vamos melhorando. Queremos a sua dica aí, o seu conselho, a sua sugestão, mas graças a Deus pela presença e pela audiência de vocês. Você está assistindo um programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, com seu amigo Ezequias Lourenço. Estamos trabalhando aqui o tema As Possibilidades Humanas com base na história de uma obra muito grande, muito conhecida mundialmente, As Aventuras de Huckleberry Finn, do escritor norte-americano Mark Twain. Aliás, ele era texano também, ele gostava muito da linguagem interiorana, né? Ele prezou muito sobre esta área, essa faceta aí, a faceta interiorana da vida, né? Muito bem, vamos lá ao nosso próximo slide. Nós vamos comentar um pouquinho sobre Huck, né? Huckleberry Finn, Huck Finn. Ele foi um menino muito pobre, que não teve oportunidade de estudar, né? Por conta das condições, enfim, de tudo aquilo que a gente está falando, né? Das pessoas que influenciaram, das condições de vida, muito pobre, mas foi um menino que aprendeu a ter um senso de sobrevivência muito grande. Por vezes fazendo coisas, travessuras, né, de menino novo, deixando os mais velhos meio irritados, né? Mas tudo isso porque ele precisava sobreviver numa sociedade em que havia muitas regras ditatoriais a ponto de deixar a pessoa deslocada, de deixar a pessoa sem chão, a ver navios em determinadas situações.
Ele já não tinha uma família tão estruturada, né? Seu pai não foi presente, vivia com a tia, certamente era discriminado, você vê na história, por outras crianças, principalmente quando ele estava com o Tom Sawyer, que o influenciou bastante também na primeira parte do livro, e ele acaba passando por toda aquela situação, mas sem perder o encanto, sem perder a alegria e sem perder a criatividade. Eu acho que essa lição de Huckleberry é uma lição que a gente deve ter para as nossas vidas, né? As Escrituras Sagradas dizem que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da dificuldade, nossas forças serão menores, serão pequenas. E a pobreza e a questão de sobrevivência é uma realidade que anda ali lado a lado em todas as sociedades. E algo que acontecerá em todas as gerações, por conta da condição humana, por conta do orgulho humano, por conta da falta de amor, por conta da falta de partilha, né? Você que está me assistindo, me ouvindo, certamente você tem aí experiências que foram amargas para você, mas com certeza elas serviram de enriquecimento, porque se você e eu aprendermos com essas dificuldades, assim como Huckleberry aprendeu, né? Teve uma situação muito interessante no livro, Nani, em que esse homem, o Jim, que é o escravo, acaba sendo retido para ser devolvido ao dono. Então o Huckleberry vestiu-se até de menina, né, para tentar convencer o xerife da cidade a libertar o escravo, dizendo que o escravo era da família dele, que a mãe dele estava doente e tal, e ele acaba conseguindo fugir com o escravo. Então o menino que aprendeu a sobreviver, né? As Escrituras nos trazem algo muito interessante. Existe uma parábola do mordomo que ele, quando vai ser demitido, ele sabe que são as últimas horas de trabalho, ele acaba negociando e renegociando as dívidas do seu senhor para que ele pudesse de alguma forma ter favor com os credores, com os fornecedores, porque ele sabia que perderia a empregabilidade, o emprego, e não poderia mais ter aí um rendimento, ter uma fonte de renda, e ele passa a negociar com os seus credores, né? E a moral da parábola de Jesus Cristo é aquela que muitas das vezes você precisa ter ali, colocar a sua sabedoria, a sua criatividade em prática. E ele até mesmo diz em uma determinada passagem das Escrituras que os filhos ditos teologicamente como filhos das trevas, a seu tempo, muitas vezes têm mais prudência, têm mais agilidade, têm mais esperteza do que os filhos da luz. Já parou para pensar nessa passagem, Nani? Olha, essa passagem é muito interessante, viu? E recomendo que você leia aí, pesquise no Google essa parábola de Jesus Cristo aí, que vai te ajudar bastante. Muito bem, vamos ao próximo slide, exatamente 21 horas e 6 minutos. Quero aqui mandar um abraço para meu amigo fiel ao programa, Alberto Simonovic. Deus te abençoe e guarde, viu? Seja prudente e se cuide, que nós te amamos e você é importante para nós. Muito bem, Adriana Ferreira aqui comentando novamente como Deus é bom, sou totalmente dependente de ti. Gilda Alves, tem muita gente aí, já está aumentando, olha o tanto de compartilhamento e de comentários. Deus abençoe vocês e de curtições aí, curtidas, né, na nossa página. Deus abençoe. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o rio Mississippi. Existem alguns continentes, né, que tem lá seus rios principais, como por exemplo a África tem o rio Nilo, né, o rio fértil, que por muitos séculos trouxe fertilidade à África. No próprio rio Nilo, o próprio Moisés acabou escoado através daquele berço, né, de junco, como se fosse de bambu, e a filha do faraó acaba pegando para criar, e ele acabou sendo um grande líder, e depois tira o povo de Israel do Egito após 400 anos de escravidão. Se você for olhar também no Oriente Médio, nós temos o rio Jordão, um rio que também traz ali, tem a sua contribuição para o Oriente ali, sobretudo para a Palestina. Se você for olhar ali acima da África, você tem
o Mar Egeu, você tem alguns rios que afluem dele, enfim. Também no Brasil você tem o Rio Amazonas, que aliás, se você olhar, de repente colocar um drone ou uma imagem aérea de alguma forma, você vai ver que é bem parecido com o Rio Mississippi em alguns determinados pontos, né, como os desenhos e tudo mais. E nós temos nos Estados Unidos o Mississippi. Mississippi foi o rio no qual Mark Twain, o escritor, acabou trabalhando, né, por alguns anos, e ele acabou ali colecionando as suas experiências que tornariam-se ricas, peças fundamentais para o seu livro, para a composição do seu livro, suas duas grandes obras, sobretudo essa que estamos trabalhando, de Huckleberry Finn, As Aventuras de Huckleberry Finn. Muito bem, então, eu entendo aqui fertilidade e oportunidades, o tema fertilidade e oportunidades, porque o rio Mississippi é um rio que traz muitas possibilidades, tem muitas espécies nativas, moram ao seu redor, naquela época já morava e hoje também comunidades, pessoas com suas experiências, diversidade de culturas, né, eu diria subculturas dentro de um país que formam a cultura de um país tão grande como os Estados Unidos, né? E é um rio que traz riquezas de frutas, animais, traz fertilidade, traz vida para os Estados Unidos, porque ele corta todos os Estados Unidos, né? Isso me faz lembrar aquela passagem das Sagradas Escrituras que diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalado. Quando existe rio, há fertilidade. E este rio trouxe uma fertilidade muito grande, né? Principalmente para a vida do autor, para a vida de Mark Twain, que veio de uma situação difícil e, com as suas aventuras, conseguiu angariar condições sociais, status, financeiras, para poder fazer tanto sucesso e influenciar vidas de muitas pessoas. Qual é o rio que passa pela sua vida? Ou em qual rio você está navegando? Isso envolve as pessoas com as quais você conversa, isso envolve os livros que você lê, as músicas que você ouve, isso envolve tantas coisas, né? As pessoas que você deixa, você permite entrar na sua vida, quer ser na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, você que tem um determinado trabalho que você faça por vocação, né? Precisa pensar nisso. E isso também traz oportunidades, né? Porque foi ao decorrer desse rio que Mark Twain teve a oportunidade de conhecer as mais diversas pessoas, né? Diversas culturas, aprendeu a amar, teve seus dissabores também, de sorte que na vida, a odisseia da vida nos traz tantas coisas, nos deixam tantas marcas. Nós precisamos saber lidar com essas marcas. Há marcas que você deve passar uma pomadinha e com o tempo ela some. Há marcas profundas que, por mais pomada que você passe, elas não vão sumir. Toda vez que você olhar, vai estar ali e você vai lembrar, vai te trazer lembranças. Mas são lembranças que constituíram o homem e a mulher que você é. O apóstolo Paulo, um apóstolo muito interessante, ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas do sofrimento, das experiências, dos ensinamentos, das alegrias, das conquistas. Você tem marcas e você precisa saber valorizar-se e saber usar essas marcas a seu favor, para o seu sucesso, porque a vida, ela é feita de muitas possibilidades e você e eu temos escolhas. Muito bem, vamos ao próximo slide, nós já estamos praticamente terminando. Você está vendo aí uma imagem, né, de um teatro, Huckleberry ou Huck, né, em cima de uma jangada com Jim, o escravo. Este homem era um homem que sabia que não era livre. Ele havia fugido, o Jim, o escravo, né? Ele havia fugido do seu dono e sabia de que qualquer momento haveria
de ser pego e teria que retornar a trabalhar naquilo que ele não queria, a conviver, talvez não necessariamente, mas com pessoas que ele não gostaria de conviver, a estar no meio delas, a ser discriminado por elas, a ser forçado e às vezes a ser fustigado, a apanhar, porque infelizmente era essa a realidade daquela época. Bom, e nós sabemos que nós ainda vivemos, se naquela época existia, aliás, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que Abraham Lincoln, o presidente, o 16º presidente americano, que deu fim à escravidão, à escravatura no país oficialmente, né? Fazendo com que o sul e o norte não se separassem, mas conseguisse abolir o tráfico negreiro, né? E o uso do trabalho escravo. Mesmo assim, continua naquela sociedade um preconceito muito grande, um racismo, né? Muitas das vezes não é tão expresso, algumas vezes é, como por exemplo aconteceu recentemente na cidade de Minneapolis ali, um homem afrodescendente, George Floyd, após cometer um pequeno delito e os policiais não souberam conduzi-lo e acabaram assassinando-o em frente às câmeras, né? À mão, sem arma de fogo, né? Algo assim que deixou o mundo estarrecido. Talvez a maior revolução nas ruas desde Martin Luther King, né, o grande líder, pastor, filósofo, que lutou contra a secessão, no caso, o preconceito racial daquela época. Mais de 40 estados americanos totalmente tomadas, ruas, pessoas totalmente revoltadas por conta da morte daquele homem. Infelizmente a gente vê isso nas esquinas ainda hoje em dia no Brasil, em situações constrangedoras, no meio do trabalho, na escola, às vezes dentro da congregação, né, onde realmente se prega o amor. E a lição que o relacionamento dessas duas pessoas, do menino Huckleberry e Jim, traz, é que nós podemos sim entender e ver o lado humano das pessoas. Não olhar a aparência, não olhar a cor da pele, não olhar a condição social, mas ver o lado humano das pessoas. Porque só assim nós vamos somar. Só assim a gente vai somar possibilidades. E como dizem as Sagradas Escrituras, diga ao fraco, eu sou forte. E eu tudo posso em Deus que me fortalece. A pessoa que tem Deus, ela é mais aberta, ela é mais expansiva, ela é mais humana. E com certeza construiremos grandes coisas se formos mais humildes e mais sensíveis. Está escrito, em Deus faremos proeza. E Deus só quer o nosso bem. Então, vamos mudar a nossa visão, vamos procurar acreditar, agir. Não necessariamente sermos militantes, porque também às vezes você pode fazer uma ação que pode ser tão prejudicial quanto aquela que você está defendendo ou indignado contra ela. Mas vamos fazer algo que realmente vale a pena. Eu costumo dizer que a melhor indignação, a melhor militância é fazer o bem, é pregar as coisas boas, é falar coisas boas, é viver boas novas, viver o Evangelho, porque o Evangelho é boas novas e é poder de Deus. Muito bem, eu quero terminar aqui, né, com outro slide. Aí está a figura de George Floyd. Ele, um homem muito alto, muito forte, fazia alguns bicos de segurança em algumas lojas, já havia passado pelo sistema penitenciário por pequenos delitos, que é delito, que é um pecado social e muitas das vezes espiritual também. Acabou sendo alvo de exageros da força policial, a ponto de que eu, quando assisti aquilo, eu fiquei indignado. Indignado. Sabe,
mexe, abala as nossas estruturas como ser humano. Infelizmente, ainda existem seres humanos que, na verdade, não são seres humanos. Apenas têm um nome por conta da coletividade. Em tratar uma pessoa daquela forma. Todas as pessoas merecem respeito. E eu quero terminar este programa dizendo as frases que disse George Floyd. Ele disse 16 vezes: eu não consigo respirar. I can't breathe. Começando aí o que está escrito na tela para vocês. Please, I can't breathe. Ele fala por 16 vezes isso. My stomach hurts. Por favor, eu não consigo respirar. Meu estômago dói. My neck hurts. Meu pescoço dói. E o joelho do policial ficou por 8 minutos sobre o pescoço dele, apertando até o chão. E ele morre de infarto naquele momento. E ele termina dizendo: everything hurts. Tudo dói. E eu lembro, faço um paralelo com Jim, o escravo fugitivo, naquela época, das aventuras de Huckleberry Finn, retratados por Mark Twain, fazendo essa crítica social contra o racismo. E eu postei no Facebook, você pode olhar aí depois, que realmente tudo dói em nossas vidas, no momento que estamos passando, um momento de descontentamento mundial, efervescência na questão da natureza, efeito estufa, degelos dos polos do nosso planeta, caça desnecessária, muitas das vezes, trazendo desequilíbrio na natureza, tantas coisas ruins acontecendo, como, por exemplo, divergências político-ideológicas super polarizadas, a ponto de fazer com que a sociedade sofra e pague com a sua própria vida, isso ocorrendo não só no Brasil como no mundo, mas principalmente no Brasil, porque moramos aqui e porque me parece, talvez é porque nós moramos aqui, mas essa questão está sendo politizada demais em momento de pandemia, coronavírus, isso sendo usado como arma para poderem lograr politicamente, em detrimento da população, da sociedade. E um vírus, uma situação real, pandêmica, mundial, isso não é só no Brasil, que está matando muitas pessoas, e para o qual ainda não há uma cura definitiva. Já estão saindo algumas vacinas aí, mas tem muitas em teste, tem cerca de 130 e poucas vacinas em teste. Então, gente, tudo dói. E o que fazer? O que fazer? As Escrituras dizem: mas em meio a tudo isso, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. Estão postos em Ti. Eu me lembro do escravo, da carta de Filemon, personagem Onésimo, e eu quero terminar esta passagem dizendo: não seja preconceituoso, diminua o seu preconceito, não seja racista, ame as pessoas, porque Jesus Cristo deu sua vida tanto para o judeu, quanto para o brasileiro, quanto para todas as pessoas, o norte-americano, o branco, o rico, o pobre e também o negro, o afrodescendente. Quero terminar aqui com um gesto da minha solidariedade e da minha indignação com tudo isso que aconteceu. A vida tem suas possibilidades. Você pode alcançar grandes coisas sem humilhar, sem querer o mal, sem discriminar. Deus te abençoe. Vamos em frente.